Responsabilize alunos ou seus responsáveis por danos materiais causados no ambiente escolar. Mais importante do que o valor daquela carteira é o valor de dizer o seguinte: você não pode arremessar coisas numa pessoa, ainda mais na sua professora. O tema da responsabilidade dentro da sala de aula começou a ser discutido em São Paulo depois dessas imagens. Elas mostram a professora, esta mulher de blusa azul, numa escola pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, tentando conter a bagunça dos alunos. Eles gritam, ofendem a educadora, arremessam cadernos, chutam e jogam as carteiras de um lado para o outro. A professora atacada chamou a polícia e dos 10 adolescentes envolvidos nas cenas de vandalismo, 3 foram internados na Fundação Casa. Os infratores devem ficar recolhidos por no máximo 45 dias até que uma nova audiência reavalie a decisão de internação. Essas mães de 2 alunos que foram recolhidos à Fundação Casa aceitaram falar com o Domingo Espetacular, mas pediram para não serem identificadas. Elas reconhecem que os filhos estão errados e apoiam a ideia de responsabilizar os pais pelos danos causados pelos alunos. Porque de alguma forma, tanto as nossas crianças quanto outras crianças, entendeu? Tá fazendo errado. Estamos nós sentindo muito mal, porque eles fizeram errado, mas eles não são um monstro. Eles não mataram, não roubaram, não traficam. A ideia ganhou a aprovação de algumas pessoas. Na escola que educa é pai e mãe. E eu acho que se a criança quebrou, tem que ser responsabilidade, né? De pagar o que ele fez, de errado. Mas divide opiniões entre os educadores. Então, se eu quebro alguma coisa, se eu bato no carro de alguém, eu sou responsável por aquilo. Então, eu não acho que é uma coisa assim que vai chocar tanto. Existe também uma corresponsabilidade da família e da escola. O mais interessante seria, gente, parar com os tabus, tentar enxergar as novas demandas que estão aí e olhar com muito carinho, de uma maneira muito especial, para a inteligência emocional que foi deixada de lado como algo menos importante. O projeto ainda não tem data para entrar em votação. Nós estamos redigindo ainda a lei, estamos estudando esses casos que já existem no Brasil, de estados e até de alguns municípios. Estamos pensando nos nossos procedimentos também e nos próximos dias apresentaremos ao governador a proposta para que, em concordando, possamos enviar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Será que criar leis que punem os pais é a solução para expulsar a violência e o vandalismo da sala de aula? Ou será que conviver com esses perigosos invasores é um caminho sem volta para professores e alunos? Em meio à crise na educação, há quem acredite que seja possível reescrever essa história e dar a ela um final feliz. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as escolas colocaram em prática essa ideia de responsabilizar alunos e responsáveis, como nos mostra o repórter William Franco. Estes 3 alunos já foram considerados o terror desta escola municipal de Campo Grande. Eles têm entre 11 e 12 anos. Conversavam durante a aula, praticavam bullying com os colegas e até se envolveram em brigas dentro da escola. Briguei, porque ele ficava me provocando e atacando borracha. O diretor não teve outra saída a não ser partir para uma medida enérgica e chamou os pais dos alunos para uma conversa urgente. Nós precisamos conversar. Amparado pelo regimento interno da escola, o diretor decidiu colocar os alunos bagunceiros na linha. Os pais aceitaram o desafio e assinaram um termo autorizando o início de uma ação educativa contra a indisciplina. Os 3 alunos foram obrigados a fazer trabalho voluntário dentro da escola. Fora do horário das aulas, eles cuidam das crianças mais novas do ensino infantil. Uma das tarefas é estimular a leitura entre os alunos menores. Esse não é um livro de desenho, só que esta ilustração. Eles também ajudam na limpeza e na organização da biblioteca.
Você vai pegar os livros e tirar todos os livros dessa prateleira, passar para outra, que é o lugarzinho deles, e separar por tamanho. Eles também levam a turminha para passear, tomar água e brincar no pátio. O que você mais gosta de fazer? E o livro para as crianças. Você se sente assim importante quando você está lendo um livro para as crianças? O que é mais difícil para cuidar das crianças menores? Eu não presto atenção. É mais duro quando eu não presto atenção na professora. Normalmente, nós colocamos o maior para cuidar do pequeno, para que ele consiga se colocar no lugar do professor, para que ele passe a ver como é a vida do professor. Essa prática de fazer o aluno reparar a indisciplina, exercendo algum tipo de ação pedagógica dentro da escola, existe há quase 10 anos aqui em Campo Grande. O método foi desenvolvido pelo Ministério Público Estadual em parceria com os educadores e deu tão certo que virou lei municipal. A lei foi criada em 2015 e tornou obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para melhorar o comportamento dos alunos e reparar danos causados no ambiente escolar. A lei também determina que caberá ao pai ou responsável legal reparar o eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, professores e servidores públicos. Esse procurador do Ministério Público do Mato Grosso do Sul ajudou a criar essa lei, que foi inspirada nas regras que funcionam nas escolas públicas do Japão. Proteção integral não é deixar fazer o que quer, não. É ensinar as regras da vida, inclusive a responsabilidade. O método aplicado nas escolas municipais de Campo Grande conseguiu reduzir em até 80% as ocorrências no Conselho Tutelar da cidade. E as mães aprovam a medida. Concordo. Se é para ele poder aprender a respeitar os colegas, concordo sim. Meu filho dava trabalho, ele brigava na escola, ele bagunçava na sala de aula, respondia ao professor. E depois que fizeram isso com ele aqui na escola, ele mudou totalmente. Ano passado, a Lei Municipal de Campo Grande virou lei em todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Inspirou educadores em todo o Brasil e foi adotada em estados como Rondônia, algumas cidades de Minas Gerais e também está sendo avaliada agora nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. O professor tem a obrigação de transmitir conhecimento. E dentro da sala de aula com 30 mal educados, ninguém consegue transmitir nada. Então é a hora de trazermos de volta os papéis. Os pais vão encaminhar filhos bem orientados a viver socialmente. Os professores vão dar aula. E aí, quem sabe, a escola pública brasileira volte a ser endereço só da aprendizagem, do conhecimento e da educação.